Primeiramente, eu gostaria de parabenizar os organizadores por esse evento de alto nível e é um prazer dar essa aula para vocês todos. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre medicina de precisão e o uso da inteligência artificial no diagnóstico e na estratégia terapêutica. Primeiramente, eu gostaria de deixar claro que eu não possuo nenhum conflito de interesse relacionado ao conteúdo ministrado nessa aula. A minha aula, ela consiste em 5 grandes tópicos. Primeiramente, eu gostaria de introduzir os 2 pilares principais dessa apresentação, que é a medicina de precisão e a inteligência artificial. Em seguida, eu vou abordar 3 tópicos relacionados à inteligência artificial em medicina e oncologia, inteligência artificial no diagnóstico oncológico e na estratégia terapêutica. E, por fim, irei terminar essa apresentação com perspectivas, limitações e as conclusões sobre o que iremos discutir nos próximos slides. Bem, medicina de precisão. Eu acredito que todos vocês conhecem bem esse termo, mas eu não pude deixar de fazer a apresentação desse termo aqui, porque, como eu disse, ele é um dos pilares dessa apresentação e do que eu vou discutir com vocês subsequentemente. Então, existem algumas definições sobre medicina de precisão e eu gosto bastante dessa que diz que a medicina de precisão é uma área da medicina que utiliza-se de dados multifatoriais. Aqui, sobretudo, dados genéticos, genômicos, epigenéticos e também clínicos dos pacientes, para poder entregar um tratamento customizado para um subconjunto de pacientes, que pode ser um conjunto de um único paciente ou de múltiplos pacientes que compartilham as mesmas características, sobretudo genéticas. E espera-se que tais tratamentos sejam mais eficazes e precisos do que tratamentos convencionais que não utilizam do que chamamos e definimos como medicina de precisão. O outro grande pilar da minha apresentação é a inteligência artificial. A inteligência artificial pode ser definida como a capacidade de um dispositivo de interpretar informações externas, aprender a partir dessas informações e utilizar esse aprendizado para realizar melhor uma determinada tarefa. A inteligência artificial está nas nossas vidas em muitas das coisas que utilizamos, dos dispositivos, como, por exemplo, os nossos celulares e assistentes pessoais eletrônicos. A inteligência artificial não é uma área nova, ela iniciou-se lá na década de 50, sobretudo com um pesquisador do MIT, nos Estados Unidos, chamado John McCarthy, e desde então, nesses últimos 70 anos, ela foi se desenvolvendo, sobretudo de maneira concomitante com a computação. E na década de 80, a inteligência artificial ganhou uma nova área chamada Machine Learning, ou aprendizagem de máquina, que muitos de vocês já devem ter ouvido, ou mesmo trabalhado e utilizado esse conceito na prática clínica de vocês. Mais recentemente, em 2010, veio uma nova sub-área da área de Machine Learning, conhecida como Deep Learning, ou aprendizagem profunda, que é uma extensão mais complexa do Machine Learning e utilizada, sobretudo, para a resolução de problemas onde se necessita uma interação maior com o sistema e uma capacidade mais rápida de tomada de decisões, sobretudo sem ser alimentado com dados já pré-concebidos. E eu resolvi contextualizar isso para vocês, porque hoje a gente ouve muito sobre Machine Learning e Deep Learning, e tudo isso faz parte, se localiza embaixo desse guarda-chuva de inteligência artificial. E, como eu disse, está no nosso dia a dia, né? Seja como no meu exemplo aqui, né, para coisas muito simples, filtrar um e-mail, um spam indesejado, ou para a resolução de problemas complexos, como esse jogo chamado Go,
onde um algoritmo de machine learning, pela primeira vez, há aproximadamente 2 anos atrás, derrotou um campeão mundial nesse jogo extremamente complexo. E é óbvio que a inteligência artificial está permeando diversas áreas hoje, sobretudo a medicina e a oncologia. Em termos de medicina, de maneira geral, né, aqui vale destacar o uso da inteligência artificial na cardiologia. Existem bons algoritmos hoje desenvolvidos utilizando conceitos de inteligência artificial que servem para calcular o risco cardiovascular de um paciente. Existem também esses dispositivos, como esses relógios inteligentes, que utilizam de algoritmos de inteligência artificial, sobretudo de algoritmos de machine learning e deep learning, para coletar imediatamente informações do seu usuário, o possível paciente, e determinar ali naquele dispositivo um risco eminente cardiovascular daquela pessoa. Isso vem salvando muitas vidas, como vocês sabem. A inteligência artificial, ela também está presente em outras áreas, como a radiologia. Existe um exemplo muito interessante do uso da inteligência artificial na área de radiologia na China, onde o governo chinês detectou que a China, sobretudo em áreas mais remotas e rurais, possuía uma necessidade muito grande de pessoas, de médicos capazes de interpretar exames radiológicos. Mas eles não tinham esses médicos. Então, o governo chinês usou toda a sua capacidade de persuasão para organizar uma coleção muito boa de imagens radiológicas e usou isso para treinar esses algoritmos de inteligência artificial. E hoje, boa parte do diagnóstico em radiologia, sobretudo em áreas remotas na China, é feito por algoritmos de inteligência artificial, de machine learning e deep learning, revolucionando isso, né, na China, sobretudo em áreas onde não tem acesso a bons profissionais nessas áreas. Em outras áreas, como a patologia, a inteligência artificial também vem revolucionando a maneira como se faz patologia e acelerando a velocidade e a capacidade de trabalho de um patologista. Como vocês devem saber e imaginar, esses algoritmos de inteligência artificial, de machine learning, funcionam muito bem no reconhecimento de imagens. Se bem treinados, eles podem ajudar muito nessa área de patologia, assim como vem fazendo já na prática clínica de diversos hospitais pelo mundo. Na área de dermatologia e oncologia, também temos alguns exemplos marcantes desses algoritmos de inteligência artificial, como, por exemplo, esse aqui, publicado nesse artigo na Nature, há 3 anos atrás, onde os autores utilizaram um conjunto grande de imagens de lesões na pele de pacientes com melanoma e treinaram isso também com um conjunto de não lesões. E hoje, utilizando esse algoritmo, é possível com um celular tirar foto de uma possível lesão na pele, e isso será analisado por esse algoritmo e, por fim, teremos ali um score dizendo se aquilo pode ou não ser um melanoma. Uma pessoa que sem nenhum conhecimento prévio de dermatologia ou oncologia. E aqui vale ressaltar, né, que todos essas estratégias de inteligência artificial têm uma performance tão boa quanto ou superior a, no caso, algoritmos pré-existentes de cálculo de risco cardiovascular, ou mesmo, né, de profissionais em algumas das áreas, profissionais médios em algumas dessas áreas. Então, esses algoritmos, né, eles vêm para realmente ajudar e funcionam muito, muito bem. Em termos de inteligência artificial e oncologia de precisão, aqui, sobretudo, eu gostaria de discutir com vocês no diagnóstico. Né? Usando inteligência artificial, nós temos a capacidade de fazer um diagnóstico mais apurado e personalizado em testes moleculares, utilizando NGS, como muitos de vocês sabem e utilizam.
eu quis colocar essa figura para ilustrar rapidamente, né, como é um teste de NGS. Então, tem 5 grandes passos, e aqui eu vou ilustrar para vocês o uso da inteligência artificial nessa parte, que é o que chamamos de chamada de variantes. É a parte onde, essencialmente, se identifica uma determinada mutação. Na minha ilustração, temos uma mutação em um gene, uma mutação em outro gene. E como vocês podem ver aqui na minha ilustração, nós temos um sequenciamento diferente para essa mutação e quando comparado com essa. Isso ocorre na prática. Né? Temos limitações metodológicas, e aí para o mesmo paciente, para o mesmo exame, nós podemos ter isso. Né? E quando vamos chamar uma mutação, precisamos ter um suporte mínimo de sequências cobrindo aquela região para dizer que aquilo é verdadeiro ou não. Esses algoritmos de detecção de mutação precisam ter esse suporte. Agora vamos imaginar que o suporte aqui fosse 6 sequências. Se contarmos, a gente tem 5. Então deixaríamos de chamar essa mutação. O paciente não teria isso no seu laudo, enquanto que essa mutação seria chamada normalmente. E a inteligência artificial vem no sentido de fazer ajustes a essas coberturas diferentes de sequenciamento, né, em exames de NGS. Então, o que esses algoritmos fazem de uma maneira simplificada aqui para vocês? Eles fazem um ajuste automático. À medida que você tem uma cobertura menor, eles exigem uma quantidade menor de sequências para suportar uma determinada mutação. Regiões que têm uma cobertura maior, uma quantidade maior mínima, o que evita, nesse caso, falso positivo. Isto é, aumenta-se a acurácia de detecção dessas mutações. Uma outra área muito interessante, onde a inteligência artificial também vem revolucionando o diagnóstico, é para a biópsia líquida. Como vocês sabem, né, um determinado tumor, ele muitas vezes começa a liberar material no sangue do paciente, né, no caso, DNA, né, que aqui a gente chama de ctDNA, contendo mutações ou mesmo rearranjos cromossomais. Esse DNA circulante, né, ele está presente e, em teoria, pode ser detectado. Entretanto, vocês podem imaginar que nós temos pouquíssimas cópias desse DNA, como ilustrado aqui na minha figura, em comparação com o resto de DNA normal das células circulantes desse paciente. E os algoritmos de inteligência artificial, eles vêm no sentido de melhorar essa detecção, retirando os ruídos e aumentando a sensibilidade e especificidade desses algoritmos de detecção de DNA circulante tumoral. Uma outra área na oncologia de precisão, onde a inteligência artificial vem revolucionando, é na área de estratégias de tratamento e ajustes de tratamento para pacientes. Aqui existem algumas iniciativas de uso de inteligência artificial para se buscar uma melhor combinação das diversas drogas, sejam elas drogas já comerciais ou ainda em clinical trial, para os pacientes. E aqui leva-se em conta diversas características desse paciente. Desses pacientes, sejam o perfil mutacional, a carga mutacional, entre outras. E o algoritmo de inteligência artificial ajuda a determinar qual é a melhor combinação com a menor toxicidade para esses pacientes. Isso pode ser usado pelo oncologista para determinar qual será a conduta de tratamento e com quais drogas ele vai tratar esse determinado paciente. Uma outra estratégia que a inteligência artificial vem ajudando muito na oncologia de precisão é na definição da dose e do tempo que cada medicamento vai ser administrado para esses pacientes. O ajuste dessas drogas, ela muitas vezes, né, tem que ser personalizada para aquele paciente, pois alguns pacientes podem exigir uma dose baixa no começo e uma mesma manutenção de dose, enquanto outros começam com uma dose alta e vão caindo. Isso é muito importante para garantir que o paciente receba o melhor tratamento possível em termos de dose, em termos de combinação de drogas. E isso, a inteligência artificial pode ajudar bastante a dar suporte ao clínico. Entretanto, a inteligência artificial tem algumas limitações. Como nós costumamos dizer, garbage in, garbage out.
Então, precisamos de dados bastante precisos para alimentar esse sistema de inteligência artificial, para que ele também possa analisar esses dados, essas informações, e retornar resultados acurados, precisos para a pessoa, para o clínico que vai usar esse dado para tomar alguma decisão. Uma outra limitação é que esses algoritmos são construídos para funcionar bem para um determinado problema. Então, esses algoritmos são como chamamos de black boxes. Então, de maneira geral, eles não podem ser utilizados ou reutilizados em outros problemas. E cada novo problema, muitas vezes, precisa de um novo algoritmo. Tá bom? E diversos desses algoritmos ainda não foram amplamente utilizados na prática clínica, com exceção de alguns casos, como eu mencionei para vocês anteriormente. Em termos de perspectivas que eu considero importantes estar, né, ali na nossa visão a médio e longo prazo, é que a integração da inteligência artificial no currículo médico deve ser discutida, se possível, rapidamente. Talvez, né, ser fluente em uma linguagem de programação e conhecer os principais algoritmos, por exemplo, de machine learning, pode ser uma habilidade necessária para profissionais da área da saúde, como, por exemplo, médicos, em algumas áreas-chave, como radiologia, patologia e mesmo oncologia. E que o uso da inteligência artificial em medicina deve ser amplamente discutido, sobretudo em relação a critérios éticos e de imposição de limites. É muito importante evitar que, num futuro próximo, o paciente seja analisado simplesmente por um algoritmo e não tenha nenhum profissional humano por trás, olhando ou pelo menos analisando parte dos direcionamentos dados por esses algoritmos de inteligência artificial. Isso precisa ser muito bem discutido. Essas coisas caminham muito rápido e se não ficarmos atentos, isso pode vir a causar grandes problemas para o paciente e para a área como um todo. Em resumo, o uso da inteligência artificial é uma realidade no nosso cotidiano. Por exemplo, vocês todos já devem ter tido algum tipo de contato com esses chatbots, seja para agendar uma consulta, seja para marcar um horário em algum local. Detector de fraude de banco é um tipo de algoritmo de machine learning muito usado, em especial no nosso país. E nós todos provavelmente temos um dispositivo móvel no nosso bolso, no nosso pulso, que usa esses algoritmos de machine learning. E que a inteligência artificial está bem adiantada em algumas áreas da medicina, como, por exemplo, na radiologia e na patologia. E o uso da inteligência artificial deve revolucionar o diagnóstico e a definição de tratamento na oncologia de precisão. E para concluir, eu gostaria de deixar 3 grandes mensagens para vocês. A primeira delas é que a inteligência artificial ela pode ser uma ferramenta poderosíssima no suporte ao clínico, sobretudo na oncologia de precisão. E a inteligência artificial, ela certamente eleva a capacidade de diagnóstico, prognóstico e conduta terapêutica em oncologia. E, claro, que a inteligência artificial, ao menos é o que eu acredito, e tenho certeza que muitas pessoas que trabalham com isso também, a inteligência artificial vem para somar. A inteligência artificial pode expandir a nossa sapiência e não limitar a nossa capacidade de raciocínio. Certamente, ela funciona como gigantes, que podemos subir no ombro desses gigantes e enxergar mais longe. Isso tem que ser olhado, do meu ponto de vista, dessa maneira. Eu sou Pedro Galante, como eu disse, e trabalho no Hospital Sírio-Libanês. Muito obrigado pelo tempo de vocês. E esse é o meu contato. Obrigado.